Tem histórias que a gente guarda no peito por muito tempo antes de ter coragem de contar. Não porque sejam pequenas, mas porque doem de um jeito que vai fundo, daquele jeito que só dói quando a ferida foi aberta por quem a gente mais amava. Esta é uma dessas histórias. É sobre um sonho construído tijolo por tijolo, sobre uma conquista que deveria ser celebrada com quem mais importava, e sobre o silêncio ensurdecedor que aconteceu no lugar da celebração. Se você já sentiu que precisou provar o seu valor para a própria família, respira fundo. Essa história é para você. Antes de começarmos essa história incrível, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal O Homem de Ouro e contar pra gente nos comentários de onde você está ouvindo essa história. Eu lembro de cada detalhe daquele dia com uma precisão que ainda dói quando deixo a memória vir sem defesa. A data estava marcada no meu calendário há 8 meses, circulada com caneta vermelha, como se a tinta pudesse transformar um sonho em realidade mais depressa. 23 de setembro. A inauguração do Sabor de Raiz, o meu restaurante, o projeto que havia consumido cada centavo guardado ao longo de quase 6 anos de trabalho, cada fim de semana sacrificado, cada madrugada em que eu ficava acordada, fazendo planilhas em cima da cama, rodeada de cadernos cheios de anotações de fornecedores, receitas escritas à mão e contas que eu repassava 3 vezes para ter certeza. Acordei às 4:30 da manhã, sem precisar de alarme. O sol ainda não existia, e Uberlândia dormia com aquela quietude pesada e úmida que só quem vive no Cerrado Mineiro conhece de verdade. Fui até a janela do meu apartamento no 3º andar e olhei para a rua escura. A névoa fina do fim do inverno cobria o asfalto molhado, e o único som que chegava era o latido distante de um cachorro e o canto antecipado de um bem-te-vi impaciente. Tomei meu café devagar, de pé, encostada na pia da cozinha pequena. 2 colheres de açúcar, do jeito que minha avó Dirce sempre fez. O cheiro do café coado misturava com o cheiro de tinta nova das paredes que eu havia pintado no mês anterior. Mas nada daquilo me distraía por mais que alguns segundos. Minha cabeça já estava no restaurante, pensando em cada mesa, em cada detalhe, em cada possível imprevisto que eu precisaria contornar ao longo do dia que estava começando. Cheguei no Sabor de Raiz às 5:20. A rua Tupaciguara ainda estava vazia e meus passos ecoavam no calçamento enquanto eu caminhava até a porta. A chave de ferro pesava na minha mão de um jeito diferente naquele dia, como se ela soubesse da importância do que estava prestes a acontecer. Entrei, acendi as luzes e fiquei parada por um momento só olhando. As mesas de madeira de demolição que eu havia escolhido uma por uma numa marcenaria no bairro Martins, cada peça com sua imperfeição própria que tornava o conjunto único. As cadeiras com os assentos de couro caramelo que demoraram 3 semanas para chegar de São Paulo. O balcão de pedra cinza esverdeada que me tirou o sono durante uma semana inteira porque o marmorador havia errado as medidas na primeira tentativa e precisou refazer tudo do zero. Os quadros nas paredes com fotografias antigas de Uberlândia, imagens das décadas de 40 e 50, compradas em brechós e feiras de antiguidade aos sábados de manhã. Tudo era meu. Cada detalhe, cada decisão, cada erro e cada acerto que havia me trazido até ali. Eu havia construído aquele lugar com as minhas mãos, com o meu dinheiro, com a minha cabeça e com uma teimosia que minha mãe, Sônia, chamava constantemente de falta de juízo e que eu preferia sempre chamar de determinação. Começamos a preparação às 6 da manhã. Eu e minha equipe. A Gracinha, cozinheira encontrada por indicação da coordenadora do meu antigo curso de gastronomia, que tinha um domínio da culinária mineira que me tranquilizava só de vê-la manusear os ingredientes. O Tiago, meu sous-chefe de 26 anos, com um talento absurdo para criar molhos a partir de combinações que ninguém esperava. E a Patrícia e a Fabiana, as garçonetes que eu havia treinado durante um mês inteiro antes da abertura, revisando cada protocolo de atendimento e cada detalhe do serviço. Durante aquelas primeiras horas, a cozinha cheirou a café passado, a alho dourado no azeite, a coentro fresco picado sobre a tábua de madeira e ao cheiro levemente
ácido da farinha de mandioca sendo torrada para o pirão de frutos do mar. Era o cheiro do trabalho, e eu respirava fundo cada vez que passava pela porta da cozinha, deixando aquele aroma me encher por inteiro. Enquanto eu temperava o pernil que seria assado por 6 horas, checava mentalmente as confirmações de presença. Meu pai, Arnaldo, havia dito na quarta-feira anterior: Lorena, claro que a gente vai. Você acha que íamos perder? Isso! Minha mãe havia ligado na quinta. Filha, já separei o vestido azul, aquele que você disse que ficou bonito. Minha tia Neuza havia mandado mensagem. Estarei lá na hora certa. Pode deixar. Meu irmão Leandro havia dito, com aquele sorriso torto de quem está com pressa para ir embora. Claro que vou, Lô. Não precisa ficar me lembrando. Eu havia reservado a mesa de maior destaque do salão, bem no centro, diretamente abaixo do lustre de madeira trabalhada que mandei fazer artesanalmente por um marceneiro do mercado municipal. Uma mesa para 8 pessoas, 8 lugares para a minha família. Havia um cartãozinho de papel reciclado com a frase "Reservado, Família Drummond", escrito à mão pela Patrícia, que tinha uma caligrafia cursiva e firme de dar inveja. Às 11 horas, o restaurante abriu as portas. Os primeiros clientes foram 2 casais que eu não conhecia. Pessoas que viram a placa na calçada e resolveram entrar por curiosidade. A Fernanda Yoko, minha melhor amiga desde a faculdade de gastronomia, chegou às 11h30 com um buquê grande de girassóis amarelos e me abraçou forte, cheirando ao perfume de jasmim que ela usava desde que nos conhecemos há mais de 10 anos. "Tô orgulhosa demais de você, Lorena", ela disse no meu ouvido, com a voz levemente embargada, e eu precisei engolir um nó na garganta antes de conseguir responder, sem que minha voz quebrasse no meio. A movimentação foi crescendo de forma constante. Às 12h30, todas as mesas estavam ocupadas. Eu circulava entre as mesas, conversava com os clientes, ouvia os elogios chegarem com aquela leveza específica de quem finalmente está exatamente no lugar onde deveria estar. O Tiago mandava os pratos com aquela precisão que me enchia de orgulho toda vez que eu via um cliente fechar os olhos na primeira garfada. Mas de tempos em tempos, meus olhos voltavam, sem que eu mandasse, para a mesa do centro. O cartãozinho ainda estava lá. Os 8 lugares, completamente vazios. Às 13 horas, mandei uma mensagem no grupo da família. "Gente, tô esperando vocês. O restaurante tá cheio e lindo. Venham logo. A mesa de vocês está guardada." Nenhuma resposta chegou. Às 13h40, mandei outra. Mensagem só para minha mãe. "Mãe, vocês saíram de casa? Já são quase 2. Nada. Às 14 horas, tentei ligar. Caiu na caixa de mensagens depois de 2 toques, do jeito que acontece quando o telefone está desligado ou quando a chamada é rejeitada manualmente. Fui ao banheiro, fechei a porta, apoiei as 2 mãos na pia e respirei fundo, contando até 8 em silêncio. O cheiro de lavanda do difusor que eu havia instalado ali cheirava a calma forçada. Olhei para o meu reflexo no espelho pequeno acima da pia, batom levemente borrado no canto direito, olhos que sabiam de alguma coisa que eu ainda não tinha coragem de admitir para mim mesma. "Não agora", eu disse bem baixinho para o meu próprio reflexo. "Não agora, Lorena." Voltei para o salão com exatamente o mesmo sorriso de antes. Ninguém percebeu nada. Às 15 horas, meu primo Ederson me ligou. Tinha 31 anos e era o único parente com quem eu tinha uma relação que se aproximava de uma amizade de verdade, apesar de nos vermos pouco. "Lô, você tá bem?" ele perguntou, e o tom levemente hesitante já me disse que ele sabia de alguma coisa que eu ainda não sabia. "E tô sim. Cadê a família, Ederson? A mesa dele está reservada aqui desde cedo." Ele ficou em silêncio por alguns segundos que pareceram bem mais longos do que deveriam. "Lorena, eles foram para a festa do Leandro." Eu não disse nada de imediato. Fiquei olhando para a parede à minha frente, para aquela fotografia antiga de Uberlândia nos anos 50, uma cidade que havia mudado tanto que quase não se reconhecia. "Que festa?" eu perguntei, mesmo já suspeitando da resposta. "A promoção dele no banco. Fizeram uma festa surpresa hoje à tarde, na casa da tia Sônia. Toda a família foi. Eu sabia da promoção de Leandro, e eu havia ficado feliz por ele, genuinamente.
Mas eu também havia deixado claro para toda a família, com meses de antecedência, que a inauguração do restaurante seria naquele dia, naquele exato dia. Tá bom, Ederson. Obrigada por me ligar. Lorena, eu quis ir, mas estava trabalhando e... Tá bom, repeti com calma e desliguei. Olhei para a mesa do centro. O cartãozinho estava levemente inclinado, como se alguém tivesse passado e roçado sem querer. Fui até lá com passos firmes. Peguei o cartão com 2 dedos, dobrei ao meio, depois ao meio de novo, e coloquei dentro do bolso do meu avental de linho bege. Mandei uma mensagem curta para a Patrícia. Pode liberar a mesa central. Já pode sentar outro grupo. E voltei para a cozinha. O restaurante fechou às 22 horas. Os últimos clientes saíram satisfeitos, alguns pedindo reserva para a semana seguinte. A Gracinha e o Tiago foram embora depois de limpar a cozinha, cansados e sorridentes, do jeito específico de quem trabalhou com prazer. A Patrícia e a Fabiana varreram o salão, apagaram as luzes de serviço e me desejaram boa noite com aquele afeto genuíno que ainda me surpreendia. Fiquei sozinha no restaurante pela primeira vez naquele dia inteiro. Sentei na mesa do centro, apoiei os cotovelos sobre a madeira rústica e fiquei olhando para o salão vazio. As luzes estavam reduzidas, apenas as luminárias de parede ainda acesas, criando aquela luz âmbar suave que eu havia escolhido exatamente para esse efeito. Era bonito. Eu havia criado algo realmente bonito, e aquilo era inegável, independente de qualquer outra coisa. Foi então que a notificação chegou. Uma mensagem do meu pai, Arnaldo, às 22h46 da noite. Lorena, precisamos conversar sobre o restaurante. Amanhã você tem tempo? Fiquei olhando para a mensagem por muito tempo, com o celular sobre a mesa de madeira, a tela iluminando levemente o espaço ao redor. A mensagem ali, esperando. E eu, finalmente sozinha o suficiente para deixar as lágrimas virem, se quisessem vir. Mas elas não vieram. O que veio no lugar delas foi algo mais frio e mais firme, uma clareza que dói diferente da tristeza, mas que, no final, é mais útil do que ela. Eu não respondi a mensagem do meu pai naquela noite. Fiquei olhando para ela mais alguns minutos, apaguei a tela do celular, guardei dentro da bolsa e saí do restaurante com a mesma chave de ferro que havia entrado na madrugada daquele mesmo dia, que agora parecia muito mais distante do que as 18 horas que haviam de fato se passado. Fui até a minha estrada prata, estacionada na lateral do restaurante. Entrei, fechei a porta e fiquei sentada sem ligar o motor por um bom tempo. O silêncio da rua Tupaciguara àquela hora tinha uma textura diferente do silêncio do começo da manhã. Era mais pesado, mais finito, como se o dia inteiro estivesse se recolhendo. Do lado de fora, um carro passou devagar, e por uma fração de segundo, os faróis iluminaram o interior da estrada, e eu vi o meu próprio rosto refletido no para-brisa, olhando para mim com uma expressão que eu não conseguia classificar. Liguei o motor e fui embora. Dormi pouco e de forma fragmentada. Acordei 3 vezes antes do amanhecer, cada vez com um pensamento diferente, chegando antes mesmo que eu entendesse que estava acordada novamente. Na primeira vez, me lembrei do cartãozinho dobrado no bolso do avental que havia deixado pendurado na porta do banheiro. Na segunda, me lembrei da voz de Ederson quando disse Lorena. Eles foram para a festa do Leandro. Aquela hesitação específica de quem sabe que está entregando uma informação que vai machucar. Na terceira vez, simplesmente fiquei olhando para o teto do quarto no escuro, com o ventilador girando devagar acima da cama, e pensei em todas as vezes anteriores em que a família havia escolhido Leandro em detrimento de alguma coisa que eu havia construído. O recital de formatura da faculdade de gastronomia, quando minha mãe não foi, porque Leandro tinha jogo de futebol naquele fim de semana e meu pai precisava levar. A apresentação do meu trabalho de conclusão de curso, quando meu pai apareceu nos últimos 15 minutos, porque a reunião com os amigos de Leandro havia se estendido. O dia em que assinei o contrato de aluguel do espaço, que se tornaria o Sabor de Raiz, e liguei para casa animada. E minha mãe disse, "Que bom, filha", com aquele tom distraído de quem está prestando atenção em outra coisa, e depois me contou, empolgada, que Leandro havia sido convidado para um jantar de networking. Não eram rancores novos.
Eram rancores que eu havia embalado com cuidado e guardado num lugar de difícil acesso dentro de mim, visitando raramente, fingindo que aquele lugar não existia. Na manhã seguinte, acordei às 7. Me levantei, tomei banho, demorado. Fiz café forte, comi uma fatia de pão com manteiga em pé na cozinha e então peguei o celular. Tinha 7 mensagens não lidas. 2 da minha mãe, uma do Leandro, uma da tia Neuza, uma do meu pai, repetindo a mensagem da noite anterior com um ponto de interrogação no final, uma da prima Débora e uma da Fernanda Yoko. Li primeiro a da Fernanda. Lô, ontem foi incrível. Você foi incrível. Durma bem. Amanhã me conta como você tá. Se sentindo. Guardei aquela mensagem no coração e passei para as outras. Minha mãe. Filha, me liga quando puder. Preciso te explicar o que aconteceu ontem. Segunda mensagem da minha mãe. 20 minutos depois. Lorena, me liga. Tô preocupada. Leandro. Ei, Lô. Desculpa por ontem. Não foi planejado desse jeito. Tia Neuza. Minha filha. Você sabe que eu quis ir. Não podia dar as costas para a festa do Leandro no último minuto. Prima Débora. Lorena, você tá bem? A minha mãe tá preocupada. Fiquei olhando para o celular na minha mão. As mensagens ali, uma atrás da outra, cada uma com sua versão de explicação ou preocupação, e senti aquela clareza fria da véspera voltando com mais força do que na noite anterior. Não era raiva pura. Era algo mais parecido com a sensação de ver uma imagem que havia estado fora de foco por muito tempo finalmente ganhar nitidez. Decidi responder meu pai primeiro. Abri a conversa e olhei para a mensagem original. Lorena, precisamos conversar sobre o restaurante. Amanhã você tem tempo? Fiquei pensando no que ele poderia querer dizer. Sobre o restaurante. Não, Lorena. Me desculpe por ontem. Não, Lorena. Como foi o dia? Sobre o restaurante. Como se houvesse algo que ele precisasse me dizer, me corrigir, me orientar sobre o meu próprio negócio que eu havia construído sem pedir um centavo de ninguém da família. Digitei a resposta com calma, relendo cada frase antes de confirmar, e então enviei. Pai, obrigada pela mensagem. Sobre o restaurante. Ele abriu ontem. Funcionou exatamente como eu planejei. Os clientes adoraram. E eu fecho às 22 horas de terça a domingo. Se você quiser conhecer, é só aparecer como qualquer outro cliente. Quanto a conversar, tô disponível. Quando você quiser, mas preciso ser honesta. Se a conversa for sobre o restaurante, eu precisaria entender primeiro qual é a sua posição para falar sobre um lugar que você nem foi ver na inauguração. Enviei e coloquei o celular virado para baixo sobre a mesa. Fui tomar meu segundo café do dia. E quando virei o celular de novo, havia uma notificação de que meu pai havia visto a mensagem. Nenhuma resposta ainda. Então minha mãe ligou. Deixei tocar 2 vezes. Respirei fundo e atendi. Lorena, ela começou, com aquela voz que ela usava quando estava se preparando para me convencer de alguma coisa, levemente mais suave do que o normal, levemente mais cautelosa. Eu sei que você está chateada. Não tô chateada, mãe, eu disse, e era verdade. Chateada era a palavra que eu teria usado 2 anos antes. Tô decepcionada. São coisas diferentes. Filha, foi uma festa surpresa. A gente não sabia que ia ter. Mãe, eu interrompi com calma, sem elevar a voz. Eu avisei a inauguração do restaurante com 8 meses de antecedência. 8. Mandei mensagem, liguei, falei pessoalmente. Vocês confirmaram presença mais de uma vez. A festa do Leandro, surpresa ou não, foi uma escolha. Eu entendo que vocês fizeram a escolha que faz sentido para vocês. Tá tudo bem como assim, Lorena? Você tá sendo fria comigo. Não tô sendo fria, tô sendo clara. Existe uma diferença. Minha mãe ficou em silêncio por alguns segundos. Depois disse, você podia ter ligado pra gente. Podia ter dito que estava mal. Aquilo me pegou de um jeito diferente. Mãe, eu estava inaugurando o restaurante dos meus sonhos. Eu precisava estar presente ali, não ligando para a família pedir que eles aparecessem numa coisa já combinada há meses. Isso não é responsabilidade minha. A gente vai lá essa semana, pode deixar. Vocês são muito bem-vindos. A reserva é pelo aplicativo ou pelo telefone que está no Instagram do restaurante. Ela demorou para responder. Você vai tratar seus pais como clientes comuns?
Eu vou tratar todo mundo com o mesmo cuidado e respeito que o sabor de raiz oferece. Isso é uma coisa boa, mãe, não um castigo. Quando desliguei, meu coração estava batendo, mais rápido do que o normal, mas minha voz havia se mantido estável do começo ao fim. Fiquei orgulhosa dessa estabilidade de uma forma que me surpreendeu um pouco. A resposta do Leandro veio no começo da tarde. Lô, eu sei que errei, mas foi tudo muito rápido. A galera organizou na última hora e minha mãe ficou em cima de mim para eu ir. Não queria te machucar. Olhei para aquela mensagem por um tempo antes de responder. Conhecia meu irmão a vida inteira. Sabia quando ele estava sendo genuíno e quando estava sendo conveniente. Naquele momento, achei que eram as duas coisas ao mesmo tempo. Leandro, eu fico feliz pela sua promoção. Você trabalhou por ela, mas você também me olhou no olho na semana passada e disse que ia aparecer. Isso era uma escolha que só dependia de você. Ele não respondeu mais naquele dia. Nos dias seguintes, abri o restaurante como planejado. A terça-feira trouxe um movimento menor do que a inauguração, o que era esperado e estava dentro da minha projeção. A quarta foi melhor. Na quinta, a Fernanda apareceu no horário do almoço com duas amigas que eu não conhecia, e as três pediram entrada, prato principal e sobremesa, elogiando em voz alta o suficiente para que as mesas próximas prestassem atenção. Você precisava de propaganda? Fernanda me perguntou baixinho quando eu passei pela mesa dela no meio do almoço. Precisava de amizade, eu respondi, e ela sorriu daquele jeito que significa que entendeu exatamente. Na sexta-feira à tarde, meu pai entrou no restaurante, sozinho, sem avisar, num horário de pouco movimento, perto das 15 horas. Estava de roupa social, a camisa azul que ele usava para ir ao banco, as calças de linho bege. Vi tudo da cozinha, através da janelinha da porta, e fiquei parada por um momento antes de sair. Fui até a mesa dele com passos normais. Oi, pai. Ele levantou os olhos do cardápio e me olhou. Havia algo naquele olhar que eu não conseguia classificar com facilidade. Não era remorso exatamente. Era mais parecido com a expressão de alguém que chegou ao final de um caminho e encontrou uma paisagem que não esperava. Lorena, ele disse, o lugar ficou bonito. Obrigada. Você fez tudo isso sozinha, com a minha equipe, mas a concepção, o projeto, o financiamento, tudo foi meu, sim. Ele olhou ao redor devagar, observando os detalhes, os quadros nas paredes, o lustre de madeira, as mesas. Depois me olhou de volta. Eu precisava ter vindo no sábado. Eu não concordei nem discordei. Apenas disse, o que você vai pedir? Ele pediu o frango com quiabo, o prato que a Gracinha fazia com uma técnica que misturava os temperos da cozinha mineira clássica com um toque de pimenta biquinho que aparecia só no final. Enquanto ele comia, eu voltei para a cozinha e fui cuidar das minhas coisas. Quando ele foi embora, deixou uma gorjeta generosa para a Patrícia e mandou uma mensagem para mim enquanto ainda estava na calçada. Estava muito bom. A Gracinha é uma cozinheira excelente. Você escolheu bem. Eu respondi, obrigada, pai. Não era perdão, não era resolução. Era um início muito pequeno de um caminho muito longo, e eu tinha clareza suficiente para não confundir os dois. Nos 3 meses seguintes à inauguração, o sabor de raiz cresceu de um jeito que eu havia planejado no papel, mas que, quando aconteceu de verdade, me pegou com uma espécie de surpresa emocionada que eu não sabia que ainda era capaz de sentir depois de tudo. A primeira resenha saiu num blog de gastronomia local no começo de outubro, escrita por uma mulher chamada Beatriz Alcântara, que eu nunca havia encontrado pessoalmente e que havia jantado no restaurante numa terça-feira à noite sem que eu soubesse quem ela era. O título era simples e direto. O sabor de raiz é o que Uberlândia precisava. Ela descrevia o frango com quiabo da Gracinha como a memória afetiva da culinária mineira transformada em técnica, e o ambiente do restaurante como acolhedor, sem esforço, um equilíbrio que poucos lugares conseguem logo no início. Imprimi aquela resenha e coloquei dentro de uma pasta que passei a guardar na gaveta do meu escritório improvisado nos fundos do restaurante. Em novembro, uma matéria no caderno de cultura do jornal regional saiu com uma fotografia do salão e uma pequena entrevista comigo. A repórter era jovem,
recém-saída da faculdade de jornalismo, e me fez perguntas genuínas sobre o processo de montar o restaurante, sobre as dificuldades de financiamento, sobre a equipe. Eu respondi com honestidade, sem glamourizar os 6 anos de economia que haviam antecedido a abertura, nem minimizar os momentos em que eu havia quase desistido. A matéria foi publicada numa quinta-feira. Na sexta-feira, o restaurante recebeu o dobro do movimento normal do almoço. A Gracinha precisou improvisar na quantidade de alguns pratos, e o Tiago ficou 40 minutos a mais do que o horário previsto para dar conta. Eu trabalhei sem parar das 10 da manhã até as 11 da noite. E quando fechei a porta naquela noite, fiquei olhando para o salão vazio com aquela mesma sensação da noite da inauguração, mas completamente diferente. Era satisfação. Era real e pesada e minha. A família continuou existindo em torno do restaurante, de formas que eu havia aprendido a observar com uma distância que não era fria, apenas necessária. Minha mãe e meu pai foram jantar juntos no começo de novembro, numa reserva que minha mãe fez pelo aplicativo, exatamente como eu havia dito. A Patrícia os recebeu e os acomodou com o mesmo cuidado que dispensava a qualquer outro cliente. Eu saí da cozinha para cumprimentá-los brevemente no meio do jantar, como fazia com todos os clientes frequentes. Minha mãe pediu para me abraçar no corredor, longe das outras mesas, e me abraçou com aquela força das mães que ainda não sabem bem como pedir desculpa de forma direta, mas colocam tudo no abraço. "Tô com saudade de você", ela disse, com a voz presa entre a firmeza e alguma coisa que ela não estava deixando vir à tona completamente. "Eu também", eu respondi. E era verdade. Fazia tempo que a saudade e a mágoa conviviam dentro de mim sem se anular. Leandro apareceu numa quarta-feira do começo de dezembro. Também sozinho. Também sem avisar. Era mais difícil com ele do que com meu pai, porque Leandro e eu havíamos sido próximos quando éramos mais novos, antes que as prioridades da família começassem a se organizar de um jeito que eu fui percebendo ao longo dos anos, mas que demorei para nomear claramente. Ele sentou, pediu um suco de maracujá com mel, olhou o cardápio por alguns minutos e então disse: "Quando eu me aproximei da mesa, você ficou diferente." "Diferente como?" eu perguntei. "Mais firme", ele disse. "Não sei explicar melhor do que isso. Tô do mesmo jeito de sempre, Leandro. Só parei de fingir que certas coisas não doem." Ele não respondeu imediatamente. Ficou olhando para o copo de suco, rodando-o devagar sobre a mesa com a ponta dos dedos. Então disse: "Eu errei com você. Não só no dia da inauguração. Antes, também." Aquilo me surpreendeu, porque Leandro raramente admitia erros com palavras claras. "Eu sei", eu disse. "Obrigada por falar isso. Você vai me perdoar?" Fiquei olhando para ele por um momento, para o meu irmão com a camisa social levemente amassada e aquela expressão que ele nunca conseguia controlar direito quando estava genuinamente desconfortável. E pensei em como o perdão é uma coisa mais complicada do que a palavra. Sugere. Não é um interruptor que se aciona. É um processo que acontece no ritmo que consegue acontecer, e forçá-lo por educação ou conveniência só adia o que precisa ser atravessado. "Já tô no caminho", eu disse por fim. "Isso é o máximo que consigo te dar agora com honestidade." Ele assentiu com a cabeça, lentamente. "Tá bom." Pediu o filé com mandioca frita e arroz de pequi, comeu em silêncio, e quando foi embora me disse que voltaria. E voltou. 3 semanas depois, desta vez com a namorada. Pedi para a Patrícia dar a atenção especial que a mesa merecia. O Natal trouxe um volume de reservas que eu não havia antecipado com precisão suficiente. Tivemos que recusar clientes por falta de mesa nos 3 finais de semana anteriores ao feriado, e eu precisei contratar um terceiro garçom temporariamente, um estudante de gastronomia chamado Henrique, que a Gracinha havia indicado e que se encaixou na dinâmica da equipe com uma facilidade que me fez pensar seriamente em efetivá-lo após o período de teste. No dia 23 de dezembro, fiz uma reunião rápida com toda a equipe antes do serviço do almoço. Ficamos de pé no salão vazio, antes dos clientes chegarem, e eu olhei para cada um deles. A Gracinha com o avental ainda dobrado no braço,
O Tiago, com aquele sorriso sereno de quem já está mentalmente. Dentro da cozinha, a Patrícia arrumando o cardápio nas mesas enquanto ouvia, a Fabiana com o bloco de anotações no bolso, o Henrique um pouco mais tenso, como os novatos sempre ficam. 3 meses, eu disse. Em 3 meses, vocês ajudaram a transformar um espaço que era um sonho num lugar que as pessoas escolhem para comemorar as coisas mais importantes das suas vidas. Isso é de vocês tanto quanto é meu. Obrigada. A Gracinha disse. Ei. Num tom levemente embaraçado, do jeito que ela respondia quando não queria demonstrar emoção, e depois caminhou para a cozinha. O Tiago bateu uma palma leve e o Henrique sorriu com aquele alívio específico de quem acabou de entender que foi aceito de verdade. Naquela noite, depois que o restaurante fechou e a equipe foi embora, a Fernanda Yoko apareceu com uma garrafa de espumante e 2 copos. Era uma tradição que havia começado no primeiro sábado depois da inauguração, quando ela apareceu depois do fechamento com uma garrafa de vinho e ficou comigo enquanto eu conferia o caixa do dia. Sentamos na mesa do centro, aquela mesa que havia ficado vazia no dia da inauguração, e abrimos o espumante. Como você tá de verdade? Ela perguntou, com aquela direteza dela que eu havia aprendido a apreciar por nunca ser cruel. Pensei na pergunta com honestidade antes de responder. Pensei nos 3 meses que haviam passado, na relação com a família que havia mudado de forma lenta e não linear, nos dias em que eu acordava com um peso no peito que eu não conseguia nomear, e nos dias em que acordava com aquela leveza específica de quem está exatamente onde deveria estar. Pensei na Gracinha, no Tiago, na Patrícia, na Fabiana, no Henrique. Pensei nos clientes que haviam se tornado frequentes, no casal que havia comemorado o aniversário de 20 anos de casamento no Sabor de Raiz e deixado um bilhete de agradecimento na mesa. Pensei no meu pai sentado sozinho perto da janela naquela tarde de sexta-feira, comendo o frango com quiabo em silêncio. Tô bem, eu disse. Com todas as complicações que essa palavra carrega, tô bem. Fernanda levantou o copo. Para o sabor de raiz. Para o sabor de raiz. Repeti. O espumante estava gelado, levemente adocicado, e o salão ao redor era silencioso e âmbar e meu. Em janeiro, recebi uma ligação de uma empresa de eventos de Uberlândia perguntando se o restaurante fazia reservas fechadas para jantares corporativos. Saí da reunião com um contrato para 2 jantares em fevereiro e 1 em março, cada um com 25 convidados. Liguei para a Gracinha assim que saí do escritório da empresa, ainda no estacionamento para com o vento, quente de janeiro de Uberlândia fazendo meu cabelo bater no rosto. Gracinha, a gente tem trabalho novo, preciso te contar. Ela ficou em silêncio por um segundo, e então disse com a mesma calma de sempre, pode vir, a cozinha aguenta. E eu ri de verdade pela primeira vez em um tempo que eu não havia medido. Um riso que saiu do lugar certo dentro do peito, leve e sem pressa. No final de fevereiro, minha mãe me ligou numa tarde de quinta-feira, no intervalo entre o almoço e o jantar. Lorena, a sua tia Neuza quer fazer o aniversário de 60 anos no Sabor de Raiz, em abril. Você consegue fechar o espaço numa sexta-feira à noite? Eu parei de olhar para a planilha e fiquei um momento com o celular encostado na orelha, ouvindo o barulho leve da cozinha sendo arrumada para o jantar do outro lado da parede. Consegue, eu disse. Manda ela me ligar pra gente. Fechar os detalhes. Ela vai ficar tão feliz, minha mãe disse, e havia na voz dela um alívio que me disse mais do que as palavras. Quando desliguei, fiquei olhando para a planilha na tela do computador, os números alinhados, as colunas de receita e despesa, o crescimento mês a mês que era pequeno mas constante e consistente, do jeito que as coisas que duram costumam crescer. Pensei em tudo que havia acontecido desde que aquela chave de ferro havia pesado diferente na minha mão na madrugada de 23 de setembro. Pensei no cartãozinho dobrado que ainda estava na gaveta do meu escritório. Pensei em quantas vezes eu havia ensaiado, nos meses anteriores à inauguração, o momento em que minha família entrasse pela porta e visse tudo que eu havia construído. Aquele momento não havia acontecido do jeito que eu imaginei. Havia acontecido de outro jeito, lento e desajeitado e com todas as arestas que a vida real coloca nas histórias quando a gente não está olhando. Mas havia acontecido.
Peguei a caneta e voltei para a planilha. Tinha contas para conferir, um jantar corporativo para planejar, um aniversário de 60 anos para organizar e um restaurante inteiro para cuidar. E era exatamente isso que eu ia fazer. Obrigado por assistir. Confira se está assistindo no canal O Homem de Ouro. Um abraço e até a próxima história.